Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o teorema de Rambanach. Vai ser o nosso último vídeo que vai ser mais focado nesse teorema. A partir do próximo a gente segue com outros assuntos. O que a gente vai fazer aqui vai ser dar mais uma aplicação desse teorema, agora no contexto de espaços que sejam reflexivos. E depois a gente vai dar uma versão do teorema que continua válida mesmo se o corpo de escalares da gente, do espaço vetorial, né, for dos números complexos, certo? Então, a primeira coisa vai ser essa proposição aqui. Ó. A gente vai mostrar que se é um espaço reflexivo, eu vou relembrar daqui a pouco o que é que isso significa, tá? Então, se é um espaço que é reflexivo e F contido em E é um subespaço fechado, então F também é reflexivo. A gente vai voltar a falar sobre espaços reflexivos mais na frente, com mais detalhes, quando a gente falar sobre sobre as topologias fracas, tá certo? Espaços, em espaços normados, mas a gente já pode adiantar alguns desses resultados aqui, são consequências, né, diretas do teorema de Rambanach, só para a gente ilustrar a força desse teorema. Então, para a gente relembrar, o que é que significa dizer que um espaço é reflexivo? Então, a gente diz que é reflexivo se aquela aplicação J que a gente definiu, então, se J de E em E duas estrelas, né? Se essa a aplicação de E no bidual, que é definida por Jx, né? Jx é o meu resultado, né? Vai estar aqui. Então, como ele é um elemento do bidual, eu tenho que aplicar ela a alguém que está no dual de E. Então, Jx de F é definido como F de x, certo? Isso aqui para F em E estrela. Então, se essa aplicação aí for uma aplicação sobrejetora, aí a gente diz que é reflexivo. A gente também já viu em outro vídeo, também como aplicação do teorema de Rambanach, que essa aplicação J aí, ela é uma isometria. Então, ela sempre vai ser uma aplicação injetora. Se ela for sobrejetora também, então se for uma bijeção, aí a gente diz que é reflexivo. Então, se o espaço inteiro for reflexivo e a gente tiver algum subespaço dele que seja fechado, esse subespaço também vai ser reflexivo. Então, vamos para a demonstração. Então, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente precisa mostrar que a aplicação J de F, tá certo? Que eu vou chamar de JF, né? Que vai de F em F duas estrelas. Eu tenho que mostrar que essa aplicação aí é sobrejetora. Sobrejetora. Então, o que é que eu tenho que fazer? Dado um funcional xi em F duas estrelas, então a gente tem que mostrar o quê? Então, a gente tem que mostrar, temos que encontrar um x em F, certo? Tal que xi seja igual a JF de x. Sem esses parênteses aqui, né? O que é que isso significa? Em outras palavras. Ou seja, se G está em F estrela, então xi de G vai ser igual a JF de x de G, que é G de x. Então, eu tenho que mostrar isso. Certo? Pelo teorema de Rambanach, a gente já viu, todo funcional em F estrela pode ser estendido a um funcional em E estrela que tem a mesma norma, né, que vai preservar essa norma. Então, se a gente pega algum funcional em E estrela,
a gente pode chamar a sua restrição a f de f é sub f, tá? Então, dado f em E estrela, seja f com f aqui embaixo a sua restrição a f. Então, se eu pego algum funcional que está em E estrela, se eu restringo ele a f, eu obtenho um funcional que está em f estrela. Se eu pego algum funcional que está em f estrela, eu posso estender esse funcional a E estrela, por conta de Rambanach. Então, a gente tem essa correspondência biunívoca aí. Dessa forma, então, basta mostrar que existe x em f, tal que é, se aplicado a f sub f é igual a f sub f de x para todo f em E estrela. Então, a gente já tem aí uma utilidade do teorema de Rambanach, que a gente já usou ele aqui para ter essa correspondência bionívoca entre funcionais em E estrela e funcionais em F estrela, da sua restrição, né? Pronto, então eu tenho que fazer isso. Para conseguir isso, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai é, considerar a seguinte aplicação. Então, ó, considere T, que vai de E estrela em R, dada por. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar T aplicado a F, vai ser calculado da seguinte forma: eu vou primeiro fazer a restrição de F ao subespaço F, e em seguida aplico, é, 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 aplico o xi a essa restrição. Ou seja, o que eu estou fazendo é exatamente isso aqui, certo? Então eu vou ter o xi de F sub F. Bem, então T é linear, certo? Essa parte é fácil, mas falta ver ainda que T é um funcional linear que seja limitado, contínuo. Então, como é que eu vejo isso? Eu tenho que módulo, né, de T de F, já que isso aqui é um número real. Isso é a mesma coisa que módulo de xi de F sub F. Isso aí fica menor ou igual que norma de xi vezes norma de F sub F. Bem, a norma de um funcional restrito a um subespaço é menor ou igual do que a norma desse funcional no espaço inteiro. Por quê? Porque o supremo que eu estou calculando do lado direito, ele está sendo feito é, em, em um conjunto maior. Então, o supremo ele é maior, tá certo? Então, o que isso mostra é que T é limitada, ela é contínua, tá certo? Portanto, T pertence a duas estrelas. É um funcional linear contínuo definido no dual, então ele está no bidual. Como é reflexivo, então aí a gente sabe que existe um x em E, tal que T é igual a JE de x. Ou seja, T de F, que é a mesma coisa que si de F restrito a F, né? É a mesma coisa que JE de x de F, que é F de x. Certo? Então a gente já sabe que, ó, isso é igual a isso, que é o que a gente queria, basicamente, né? Que é o que a gente queria, basicamente. Só falta mostrar que o x está em F. Porque se o x estiver em F, aí esse F que está do lado de cá pode ser visto como a restrição desse F ao subespaço F. Certo? Então, como que eu mostro que o x está em F? Suponha que ele não está. Certo? Então, afirmamos, afirmação, x pertence a F. Se não for verdade, então é caso contrário. Aí a gente usa a segunda forma geométrica do teorema de Rambanach,
Então, a segunda forma geométrica do teorema de Rambanek, o teorema de Rambanek, fornece um funcional f-til em E estrela e alfa real, tais que f-til de y é menor que alfa, que é menor que f-til de x, para todo y em f. Ou seja, a imagem do funcional f-til pelo subespaço f é limitada. Como a gente já viu antes, né, isso significa que que f-til restrito a esse subespaço é zero, porque a imagem de um funcional linear ou é a reta inteira ou é só o zero. Como é limitada, a única opção é só o zero. Então, o que a gente conclui daqui é que f-til de y é igual a zero para todo y em f. Ou seja, f-til sub f é o funcional nulo, certo? Dessa forma, o que é que a gente sabe? Bem, a gente sabe aqui ó, que isso aqui é zero, tá? Então, zero é menor que f-til de x, zero é menor que f-til de x, mas f-til de x é a mesma coisa que o quê? Ó, f-til de x é a mesma coisa que xi de f-til sub f. Mas f-til sub f é zero. Então, eu vou ter aqui xi de zero, que é zero. Zero é menor que zero. É uma contradição. Então, x pertence a f. Certo? X pertence a f. Com isso, aí a gente pode escrever isso aqui agora como? Então, assim, x pertence a f, logo, xi de f sub f é igual a f de x, sendo que como x pertence a f, então eu não preciso olhar aqui para o funcional f, eu posso olhar para a sua restrição ao subespaço f. Então isso aqui vai ser f sub f de x, exatamente o que a gente queria, certo? Isso aí vale para todo f em E estrela, completando a demonstração, certo? Então a gente vê aí que o teorema de Rambanek foi útil em dois momentos, para a gente conseguir essa correspondência bionívoca que a gente usou na primeira parte, e na segunda parte foi útil por conta da segunda forma geométrica, certo? E esse argumento aqui, de que a imagem do funcional é limitada, por conta disso, a imagem dele é só o zero, a gente já tinha usado antes, né? Justamente naquele corolário que a gente mostrou da segunda forma geométrica, tá bom? Então agora vamos passar para o último resultado dessa parte aqui, que vai ser o teorema de Rambanek, em uma versão que continua válida se o corpo de escalares da gente for o dos números complexos. Então, mais um teorema de Rambanek, né? Dessa vez, agora, o enunciado vai ser o seguinte. Então, seja E um espaço vetorial sobre um certo corpo, que vamos chamar assim, K, certo? No caso, pode ser ou R ou C, certo? Então, se a gente tem G é subespaço de é, φ é φ de G em K é um funcional linear e P de E em K satisfaz. Então, quase as mesmas hipóteses, tá? Então, a gente vai ter que P de AX
Agora, esse A aqui pode ser um número complexo, tá? Então, não faz sentido dizer que ele sai aqui para frente se ele for positivo. Então, o que a gente vai escrever vai ser assim, ó, módulo de A vezes P de x, certo? Então, para todo x em E e para todo A em K, vale também que P de x mais y é menor ou igual que P de x mais P de y para todos x e y em E, beleza? E vale que o módulo de φ de x é menor ou igual que P de x para todo x em G, certo? Então, agora, nessa parte de pedir que ele seja dominado, aí eu preciso pedir que aqui eu escrevi errado, né? Aqui não é em K, aqui tem que ser em R para que essa última desigualdade faça sentido. Então, P é uma função assim, tá? Mas φ é uma função complexa. Ela pode ser uma função que seja complexa. Então, aqui eu preciso do módulo, tá certo? Mas do lado de cá é um número real, então não tem problema. Então, se valerem essas hipóteses, então existe f. Existe, vamos colocar assim, φ til de E em K, que estende φ e tal que módulo de φ til de x é menor ou igual que P de x para todo x em E. Bem, então, esse aqui, na realidade, é um corolário daquele teorema de Rambanach que a gente demonstrou. A gente vai usar aquele teorema para demonstrar esse aqui. A gente vai precisar daquele primeiro resultado da primeira aula. Beleza? Então, antes de a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. A gente vai mostrar. Então, vamos começar aqui com uma afirmação. É que P de x é maior ou igual a zero para todo x em E. Certo? O que é que eu posso falar sobre P de zero, certo? A princípio. Mesma coisa que a gente fez na demonstração lá do teorema de Rambanach para espaços que sejam separáveis, tá? Então, ó, a gente tem, digamos, P de zero é a mesma coisa que P de zero mais zero. Isso é P de 2 vezes zero, certo? Então, esse 2 sai, né, em módulo, fica 2 mesmo, fica 2 vezes P de zero. Daí a gente vê que P de zero é zero. Então, isso aí vale tanto se o K for R ou se for C, tá certo? Então, não faz diferença. Por outro lado, daí, se x pertence a E, então eu posso escrever o seguinte. Zero é a mesma coisa que P de zero. P de zero, aí ele é P de x menos x, né? P de x mais menos x. Essa soma aqui a gente pode escrever assim, ó, menor ou igual que P de x mais P de menos x, certo? Por conta dessa hipótese aqui. Por conta dessa outra hipótese aqui agora, a gente pode fazer o seguinte: isso aqui é igual a P de x mais, nesse outro fica módulo de menos 1 vezes P de x. Módulo de menos 1 é 1, então isso aqui deu 2 vezes P de x, portanto, P de x é maior ou igual a zero. Ok, certo? Então, vamos começar agora com a demonstração mesmo, no caso em que o K é R, certo? Como eu falei, a gente vai precisar da outra forma que a gente já demonstrou antes. Primeira coisa aqui que a gente precisa fazer, ó. Esse φ que está aqui, a gente
ele é linear, ele está definido em um subespaço real, né? Um subespaço vetorial de um espaço real. Então a gente sabe ó, que como o K é R, então eu posso dizer que φ de x é menor ou igual que o módulo dele. Faz sentido isso, tá? Porque esse resultado aqui vai estar em R. E esse termo aqui é dominado pelo P de x. Então a gente está nas hipóteses do outro teorema que a gente já demonstrou. Como φ de x é dominado por P de x, então existe φ de E em R, que estende φ e é tal que φ de x é menor ou igual que P de x para todo x em E. No caso, eu tenho que mostrar aqui o módulo, desculpa, aqui é φ. Eu tenho que mostrar que o módulo de φ é menor ou igual que P de x para todo x em E. Então, se x está em E, eu posso dizer que menos φ de x é a mesma coisa que φ de menos x, né? Porque φ aqui é linear, faltou dizer isso. Agora, eu posso usar essa condição aqui que a gente já tem, vai dar menor ou igual que P de menos x, mas que nem a gente fez aqui em cima, P de menos x é igual a módulo de menos 1 vezes P de x, então isso aqui é igual a P de x. Multiplicando dos dois lados por menos 1, aí a gente chega a menos P de x, é menor ou igual que φ de x, que a gente já sabia também que era menor ou igual que P de x. Isso aí é a mesma coisa que dizer que o módulo de φ de x é menor ou igual que P de x. Pronto, então a parte de K ser real já foi. Vamos agora para a parte do K ser C, tá bom? Então, caso 2, K é o corpo dos números complexos. O que é que eu tenho que fazer aqui? Bem, se essa φ aqui, ó, ela pode ser escrita da seguinte forma. Então, se x está em E, x está em E não, se x está em G, na realidade, se x está em G, então eu posso escrever φ de x como sendo φ1 de x mais i φ2 de x. Estou separando φ na sua parte real e na sua parte imaginária, né? Já que φ é uma função com valores que são complexos. Todo número complexo tem sua parte real e sua parte imaginária. Essas duas funções aqui são funções reais, certo? Então, isso aqui ó, pertence a R, é a parte real. Essa aqui também pertence a R, que é a parte imaginária. Então, a gente vai usar o primeiro caso aqui, o caso de K ser real, tá bom? Com isso, para a gente fazer isso, né, a gente precisa, por quê? A gente precisa tomar cuidado, porque aqui o corpo que a gente tem é C, tá certo? E o que a gente vai usar é se o corpo for R. Então a gente vai fazer a seguinte definição. Eu vou chamar de E sub R e G sub R, os espaços vetoriais E e G, sendo que eu vou olhar para eles com um corpo de escalares como sendo R, tá? Ou seja, E sub R e G sub R são os espaços vetoriais reais, que são espaços vetoriais reais que são subjacentes a E e G. Então, se eu olho para aqui para esse φ1, pensando que a multiplicação por escalar é só com números reais, aí eu posso usar a primeira forma do nosso teorema aqui, por exemplo, ou a forma que a gente já tinha demonstrado, certo? Então, para φ1, por exemplo, o que é que eu posso falar? Eu sei que φ1 de x, pensando sobre os reais, tá? φ1 de x é menor ou igual que o módulo de φ1 de x, certo?
esse módulo de φ1 de x aqui, aí ele é menor ou igual que o módulo de φ, só que o módulo de φ é menor ou igual que P de x. Então, φ1 de x, se eu olho sobre os reais, φ1 de x está nas hipóteses do teorema de Rambana da primeira aula. Então, existe um, é, um funcional que vamos chamar assim, certo? É, é, φ1', que vai de E sub R em R, que estende φ1 e tal que φ1 tio de x é menor ou igual que P de x para todo x em E, certo? Para todo x em E. Nessa parte aqui a gente não precisa indicar que o corpo dos escalares é R, certo? Vale isso, porque isso aqui é real, né? Isso aqui também é real, então vale para todo x em E. E para φ2, o que é que eu posso afirmar? Para φ2, ó, vamos ver o seguinte. A gente sabe que, ó, se eu fizer i vezes φ1 de x mais i φ2 de x, isso é a mesma coisa que i vezes φ de x, certo? Então, se eu me restringir aqui, ó, o x apenas a elementos de g, eu sei que φ é linear, certo? Só faz sentido falar isso aqui se o x pertencer a g. Então, φ é linear. Então, eu posso passar esse i aqui para dentro. Então, eu vou ter, ó, φ de ix, tá certo? Sendo que φ de ix, por sua vez, vai ser φ1 de ix mais i φ2 de ix para todo x em g. Beleza? Então, multiplicando do lado esquerdo, a parte real que eu tenho vai ser o quê? Eu vou ter i vezes i φ2 de x. Então, vai ficar menos φ2 de x. A parte real aqui é φ1 de ix. Então, daí a gente conclui que φ2 de x é igual a menos φ1 de ix para todo x em g. Então, a gente conseguiu relacionar, né, o φ2 com o φ1. Isso vai ser importante no que a gente vai fazer agora. Ó, vamos definir φ de E em C da seguinte maneira. φ de x vai ser φ1 tio de x menos i φ1 tio de x. Se o x estiver em G, então φ1 tio restrito a x é igual a φ1 de x, né? Já que φ1 tio é uma extensão de φ1, certo? Por outro lado, também, se o x estiver em G, então eu vou ter φ1 tio de x é igual a φ1 de x, beleza? Então, menos φ1 de ix é φ2 de x. Então, o que fica aqui é i φ2 de x. Portanto, se o x estiver em G, φ tio de x é igual a φ de x. Portanto, o φ tio é uma extensão de φ. Beleza? Mais uma vez, se o x estiver em G, aqui eu vou ter φ1 de x e menos φ1 de x é φ2 de x, tá? Então, vai dar φ1 de x mais i φ2 de x, que é o φ de x. Então, eu tenho uma extensão. A gente tem que ver agora o quê, né? Para finalizar, a gente tem que ver que ele é linear, certo? E a gente tem que ver que ele é dominado em módulo pelo P. Para ver que ele é linear, a gente tem que mostrar um par de propriedades, né? A primeira coisa que a gente teria que mostrar aqui seria que φ de x mais y é igual a φ de x mais φ de y. Essa parte não tem o que fazer, porque o φ1 tio é linear. Então, essa parte já foi. Agora, a parte mais
trabalhosinha vai ser a outra, mostrar que vale para multiplicação por escalar por um número complexo. Então, se eu faço fitil de A mais BI x, eu tenho que mostrar que isso aí é A mais BI vezes fitil de x. Mas o que é isso, por definição? Isso aí é φ1 til de A mais BI vezes x menos i vezes φ1 til de A mais BI vezes x. Toma cuidado aqui, porque o que é que eu posso fazer com o φ1 til? φ1 til, ó, é um funcional linear, certo? Então, de novo, eu esqueci de escrever aqui que ele é linear, certo? Ele é linear sobre os reais. Então, eu só posso tirar de dentro números reais. Se tiver i lá, a gente não pode fazer isso, certo? Então, o que é que dá aqui? Vamos ver. Nessa parte dentro aqui, eu vou ter ó, AX, certo? Então, eu vou ter ó, A φ1 til de x, mais, na outra parte, b e x. O b pode sair, então vai ficar b φ1 til de ix. O ix continua aí dentro. Ele é um elemento de E, mas eu não posso tirar o i porque φ1 é linear sobre os reais. Na outra parte, eu vou ter ó, menos i, e eu esqueci aqui, né? Aqui tinha que ser ix. Aqui era ix, pessoal. Desculpa, tá? Então, faltou um i aqui. Faltou esse i aqui. Pronto. Então, nessa parte aqui, o que é que vai ficar? A gente vai ter menos i, que multiplica φ1 til vezes. Então, ai vezes x. O a pode sair. Então, vai ficar i vezes a φ1 til de ix. E na outra parte eu tenho i vezes b vezes i. I vezes i dá menos 1. Então, vai sair menos b, né? Vai ficar junto desse i aqui. Vai ficar mais bi φ1 til de x. Agora a gente organiza. Quem é que está com o φ1 til de x? A gente tem esse e esse. Então, vai dar igual a mais bi φ1 til de x. E quem é que está com o φ1 til de ix? Aí a gente tem mais b menos a vezes i φ1 til de ix. Bem, para organizar, vamos multiplicar por i e dividir por i aqui, certo? Ou então, vamos colocar o i em evidência logo, tá? Então, se eu coloco o i em evidência, naquela parte, vai ficar assim, ó. A mais bi vezes φ1 til de x. Aqui eu coloquei o i em evidência, então mais... Desculpa, vou colocar menos i em evidência, né? Porque a gente quer que fique aqui, ó, que fique aqui esse menos i. Então, eu vou colocar menos i, aí vai ficar a, tá? E aí, menos b sobre i. Menos b sobre i é a mesma coisa que o quê? Multiplica em cima e embaixo por i, vai ficar menos bi, e embaixo i vezes i é menos 1, ou seja, deu bi. Então, a mais bi vezes φ1 til de ix. Opa, coloca agora em evidência o a mais bi, ficou a mais bi vezes φ1 til de x menos i vezes φ1 til de ix. Opa, esse termo que eu mencionei aí é exatamente o φ1 de x. Então, a gente vê agora ó, que φ é linear sobre C. Certo? Então, está quase terminando. Só falta mostrar agora que φ também é dominado, né, em módulo por P. E aí a gente encerra. Vamos lá. Última parte. É mostrar isso aqui. Módulo de φ de x é menor ou igual que P de x para todo x em E. Bem, a gente já viu lá no início que P de x é maior ou igual a zero para todo x em E, né? Então, se φ de x for zero, não tem o que fazer. Se φ de x for zero, ok, não tem o que fazer, porque a gente já sabe que P de x é maior ou igual a zero. Foi a primeira coisa que a gente mostrou aqui, ó, nessa afirmação. Agora, se φ de x é diferente de zero, então eu posso escrever φ de x na sua forma polar. Então, a gente pode escrever, então existe um θ
real, tal que φ de x é o seu módulo complexo, módulo de φ de x vezes e elevado a i vezes θ. Daí, o módulo de φ de x é igual a e a menos iθ vezes φ de x. Φ é linear, né? Então, esse número aqui na frente, que é um escalar, eu posso jogar para dentro. Vai ficar φ de e a menos iθ vezes x. Tá? Beleza. Sendo que agora repara no seguinte, ó. Esse módulo aqui é um número real, certo? Então, esse φ que está do lado de cá aqui, ele é real, certo? É um número real. Então, eu não preciso da parte imaginária, já que ele é um número real, o que vai ficar apenas vai ser a sua parte real, vai ser φ1 tio. Então, isso aqui vai ser φ1 tio de e a menos iθ vezes x. Agora resolveu a vida da gente. Por quê? Porque a gente já sabe que o φ1 tio é dominado por p de x. Então, isso aqui vai ser menor ou igual a p de e a menos iθ vezes x, tá certo? A gente já sabe que isso aqui vale para qualquer elemento de E. Qualquer elemento de E, ó, já vale isso. E agora a gente usa aquela hipótese sobre P. Ó. Eu posso tirar esses escalares daqui de dentro em módulo. Então, isso aqui é igual a módulo de E a menos iθ vezes P de x, sendo que o módulo de E a menos iθ é 1. Então, isso aqui deu P de x. Portanto, o módulo de φ de x é menor ou igual a P de x. Era a última coisa que estava faltando ainda. Com isso, a gente conclui essa demonstração dessa versão do teorema de Rambanach, que vale para um espaço vetorial sobre um corpo K que seja tanto R quanto C. Funciona do mesmo jeito, tá certo? Mas aí a gente teve que usar a outra forma que a gente já tinha demonstrado antes. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Com isso, a gente finaliza essa parte sobre o teorema de Rambanach. A partir do próximo vídeo, a gente começa um outro capítulo. A gente vai falar sobre outros teoremas importantes, né? O teorema da aplicação aberta e também o teorema do gráfico fechado. Beleza? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.